ó Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Onde estivemos no Jardim Mabel, no culto de mocidade, que eu vou dizer para vocês, foi um Shekinah de Deus. Deus abençoe o pastor José Pelimatesse, toda a nossa boa igreja do Jardim Mabel. E eu vou tentar passar para vocês, a festa foi muito linda. Na terça-feira, no culto de terça-feira, vamos ver se eu consigo organizar e colocar para vocês os belos momentos e uma mensagem que o Espírito Santo deu ao nosso pastor José Calheiros, homem de Deus, não é? Conheço o pastor Antônio José Calheiros desde 1962, foi meu pai ministerial, foi quem me ensinou as primeiras letras e me levou à consagração também, mas foi um trabalho maravilhoso, queridos. Bem, nós já vamos começar a nossa escola com oração, e hoje eu estou assim um pouco só, né? Só estou eu e o pastor Wesley, meu companheiro e guerreiro que está aí comigo, né? E eu agora quero dar para vocês o nosso caderno de oração. A paz do Senhor, pastor Wesley, bem-vindo. Então eu vou dar os nomes para que vocês estejam comigo clamando. A minha irmã Sulamita, lá do Rio de Janeiro, pede que oremos pela Daiane Costa Ferreira. Ela perdeu a sua mãe, eu conversei com ela ontem, ainda está desconsolada. Onde também ela me lembrou que o senhor Francisco, o irmão Francisco, precisa, ela cuida dele, que está com ela, desde que ficou viúva, ela cuida dele, e ele está precisando do milagre de Deus. Vamos orar por ele. Vamos continuar orando pela nossa irmã missionária Lucimeira, esposa do pastor Isaac, ainda espera de um milagre, amém? O nosso diácono Antônio Pedro, que é o pai da Leia, minha nora, também vamos estar clamando por essa vida, né? E eu peço aos irmãos que não esqueçam de orar pela nossa irmã Emiliana. Emiliana agora está longe, né, daqui da capital, mas pastor Gênesis todas as manhãs está orando, levando ela na presença de Deus, animando ela, e também a sua cuidadora, a nossa irmã Célia, né? Orar pela Célia também, uma mulher de Deus que está ali com ela, ajudando, cuidando. A nossa irmã Aurora, que é a mãe do pastor Reinaldo, não é? Que tem o seu esposo Aloísio. Graças a Deus, o Aloísio reconciliou com o Senhor, está bem, mas vamos orar porque a saúde dele depende também de um milagre do Senhor. A irmã Vera, esposa do pastor Jurandir, pede que coloquemos no caderno de oração seus filhos, e nós já colocamos. Pastor José Menino pede que oremos pelo trabalho da igreja Açucocal e também pela família dele. Sueli Ventura pede oração para ter força para voltar para Jesus. Ô Sueli, você já voltou, querida? Gostaríamos de saber como é que você está. A irmã Maria Luísa pede oração pelo esposo Rodolfo para resolver a restauração do casamento dela. Irmãos, vamos orar
Não, o nosso Deus é poderoso para fazer isso aí. A Júnia já está aí, né? Bem-vinda, Pai do Senhor. A minha sobrinha Cláudia Copre pede oração pela saúde do seu esposo Manuel e pela sua filha Carolina, né? O Enos do Rio de Janeiro. Vamos orar por esse moço, né? Tive o privilégio de vê-lo nascer, crescer, não é? Oramos juntos lá no Rio de Janeiro, bem vizinhos, né? A Zélia, esposa do pastor José Martins, da igreja em Santa Cruz do Capibaribe, vamos estar clamando para Deus segurar essa vida. Júnia Moreira, um abraço, a paz do Senhor, querida, seja bem-vinda. A irmã Jacqueline de Souza pede que oremos por ela. Ela tem alguns problemas em família, mas o nosso Deus é poderoso para socorrê-la. O pastor Antônio Raimundo do Carmo, né? Elzira Elzias, a paz do Senhor, queridos. Deus abençoe. Pastor Raimundo pede que oremos pela esposa, né? A idade chegou e ela precisa das mãos do Senhor abençoando ela. Vamos orar por ela. Kika, minha sobrinha, e o seu filho, João Miguel. Hoje ela conversou, a noite foi difícil para ela, ela enfrenta uma grande batalha. Vamos orar pela Kika e pelo João Miguel. Amém? A Rita de Cássia, que é membro da sede, ela sempre não esquece de orar por mim. Leia Matos, bem-vinda, querida. Deus abençoe, a paz do Senhor. Então, aqui eu tinha um nome, mas dá descanso no Senhor, que é a irmã Francisca. Ela estava no nosso caderno, mas agora já foi promovida à eternidade, já estou tirando o nome dela. A Maria Madalena Cabral, ela tem um caderno de oração, vamos estar clamando por ela e pelo seu caderno. A Alba Valéria, que é minha sobrinha também do Rio, pede que oremos pelo seu filho Pedro, que está desviado. Vamos orar. Ela é uma guerreira do Senhor, mas às vezes enfrentamos lutas, né? O Daniel, genro da Lúcia Estela, né? Lúcia Estela está lá, longe da gente, mas perto do nosso coração, amém? Vamos estar orando por ela. Deixa eu ver aqui, Júnior Domingo de França, bom dia na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Um abraço, Júnior, seja bem-vindo, louvado é o Senhor. Então vamos orar pelo Daniel, que é o genro da Lúcia Estela, não é? Para que Deus abençoe. A Vera, esposa do pastor Jurandir de Limeira, pede oração pelos seus filhos. Isso aqui eu vou tirar, que ele está repetido. Eu já pedi lá atrás, mas é até bom eu dar uma olhadinha, né? A Cátia Araújo está sempre nos trabalhos do pastor Wesley, em outros trabalhos, sempre pedindo oração pela família. E eu quero lembrar do pastor Benedito, que é o pai dela, né? Grande companheiro nosso. A Michele, vamos orar pela minha neta. Pastor Joãozinho, graças a Deus, já está bem. A sua esposa também. E assim, eu aqui termino os pedidos de oração e agora vamos orar, para depois começarmos a nossa escola. É isso, louvar a Deus, Senhor. É isso aí, pastor Wesley Copley. Vamos falar com o Pai. Pai Celeste, entramos na Tua presença, em nome de Jesus. Já te agradeço a presença dos Teus filhos que estão comigo nessa escola, Pai. Abençoe grandemente cada um deles, guardando, protegendo, fortalecendo, Pai. E que hoje no estudo que vamos fazer, possa trazer novas experiências, novas instruções para todos eles, Pai. Eu oro, entrego todos em Tuas mãos e todos os nomes que eu citei, Pai. Quero colocar nas Tuas mãos, cada um conforme a sua necessidade, Senhor. Que sejam as Tuas mãos poderosas sobre essas vidas. Eu oro também, Paizinho, por aqueles que já estão comigo, por aqueles que ainda vão entrar, que as Tuas mãos estejam sobre todos eles e aqueles que vão assistir essa aula depois através dos grupos. Também eu estou entregando em Tuas mãos e pedindo, Senhor, que as Tuas mãos poderosas estejam sobre todos eles, guardando, abençoando e livrando, Pai. Agora, pela nossa nação brasileira, pelos nossos governantes, eu entrego nas Tuas mãos, oro por eles, Pai. Também pela Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa os pastores, abençoa os cultos presenciais, como logo mais às 16 horas estaremos com o nosso culto presencial, com a nossa escola da tarde, abençoa, e todos os demais cultos, e prepara-nos, Senhor, para estarmos na Tua presença, fazendo a Tua obra, Pai. Assim eu oro, entregando todos nas Tuas mãos e pedindo que as Tuas mãos agora estejam sobre este pequeno servo,
capacitando-me nessa ministração, Pai, que venha de Ti, do Teu trono, da Tua graça, porque o homem sem o Senhor pode ter todo o preparo que tiver, mas vai ficar faltando o principal, que é aquele óleo que desce, como foi sobre a barba de Arão e a orla dos seus vestidos, Pai. Precisamos desta unção e desta graça para sermos apenas um instrumento nas Tuas mãos, que é o Senhor que edifica, é o Senhor que ensina, é o Senhor que tem a palavra para cada coração. Senhor, agradecido, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, agora nós vamos abrir o nosso cantor cristão no 545 para adorarmos o Senhor com este louvor. Vamos lá, 545 do cantor cristão. Louvado seja o Senhor. Maria Prado, bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos lá. Jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas, ouvidos de Cristo, e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo. Andréa Gomes, um abraço, querida, bem-vinda. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, nós queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Vem, 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 sim, vem da escola comigo, ouvir as novas. Jefferson de Souza, um abraço, querido, bem-vindo. Leemos na bendita palavra de Deus. Ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre no estudo perfeito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Todos são bem-vindos a estar conosco nesta aula. Amém, queridos? Que seja, de fato, um momento de aprendizado, de instrução, e eu tenho certeza que Jesus vai nos abençoar. Pastor Raimundo Cupertino, um abraço, querido. Deus abençoe ao pastor e toda a família Cupertino. Amém, amados? Hoje nós estamos iniciando exatamente, queridos, o estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Coríntio, vamos conhecer um pouquinho essa cidade, vamos conhecer como era Coríntio no período de Paulo lá. Eu sei que hoje vai ser uma introdução, não é? Porque nós agora vamos para a Grécia, vamos conhecer, sobretudo naquele tempo, a importância dessas cidades. O que dominava o mundo de então era exatamente Roma, não é? Quem está aí? Osmar dos Santos. Osmar, querido, Parque Paulistano, tempos antigos. Um abraço do pastor Gênesis, do pastor Wesley. Estamos aqui com a nossa escola. Deus abençoe, querido. Então vamos conhecer um pouquinho, né? Depois
vamos entrar exatamente como nasceu a igreja, muita coisa para nós falarmos hoje nessa introdução. Olha, Corinto era um rico centro comercial, abrigando uma população cosmopolita, graças ao seu porto, que realizava um lucrativo comércio com a Ásia, além de ser um ponto de comunicação com a Península Itálica. Além disso, desempenhou um papel importante no trabalho missionário do apóstolo Paulo, que lá viveu por 18 meses. Hoje é a segunda maior cidade Peloponeso, com vários locais de interesse para os peregrinos e turistas. O local da antiga cidade era habitado já no período neolítico, 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo, e floresceu como um importante centro no século VIII antes de Cristo, permanecendo assim até a sua destruição pelos romanos em 146 a.C. Tinha o status de potência naval, o que permitiu à antiga Corinto estabelecer colônias em Siracusa, na ilha da Sicília. Então, nós temos aqui estas colônias serviam como entrepostos comerciais para as peças ornamentais de bronze, produto têxteis e cerâmica produzidos na metrópole. A partir de 582 a.C., Corinto passou a abrigar os Jogos Istímicos, celebrados em honra do deus do mar Poseidon. O templo dórico de Apolo, um dos principais marcos históricos da cidade, foi construído em 550 a.C., no auge da riqueza da polis. O que é polis? Polis. A polis era um pequeno território localizado geograficamente no ponto mais alto da região, e cujas características eram equivalentes a uma cidade. O surgimento da polis foi um dos mais importantes aspectos no desenvolvimento da civilização grega. A antiga cidade foi parcialmente destruída pelos romanos em 146 a.C., mas em 44 a.C. foi reconstruída como uma cidade romana. A Nova Corinto prosperou mais do que nunca. Estima-se que tinha cerca de 800.000 habitantes no Templo de Paulo. Foi a capital da Grécia romana, habitada principalmente por homens livres judeus. Alarico, em sua invasão à Grécia em 395-396, destruiu Corinto e vendeu muitos dos seus cidadãos como escravos. Ainda assim, a cidade permaneceu habitada por muitos séculos, suportando sucessivas invasões, destruições e pragas. Corinto foi capturada pelos turcos em 1458 e pelos cavaleiros de Malta em 1612. Por volta de 1687 até 1715, os venezianos controlavam a cidade, que novamente caiu nas mãos dos turcos. Finalmente, com a independência grega em 1822, a cidade passou a fazer parte do novo país. Desde 1896 foram iniciadas sistemáticas escavações arqueológicas na área da antiga polis, e ainda se encontram em andamento, trazendo à tona a ágora, templos, fontes, lojas, pórticos, banheiros e vários outros monumentos. Muito bem, agora nós vamos ver. Está aí Elaine Rangel. Oh, Elaine, a paz do Senhor, um abraço, querida, seja bem-vinda. Então, irmãos, agora nós vamos fazer uma introdução. Como foi que Paulo chegou em Corinto, né? Como disse a vocês, hoje a nossa aula será uma aula introdutória, porque é muito material, muito para aprendermos com a carta de Paulo aos Coríntios. E eu quero começar trabalhando lá, quando Paulo ainda estava nas suas viagens missionárias, quando então vai acontecer dele começar a trabalhar em Corinto. Eu quero ler em Atos, se você quiser me acompanhar, abre a sua Bíblia em Atos 17,
E nós vamos começar a ler no versículo 15. Era Paulo começando a fazer o seu trabalho, né? E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer esse paroleiro, e outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo um tanto perniciosos, porque passando e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para que habitar a terra sobre a face de toda a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpidas por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegando alguns varões a ele creram, e entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher de nome Damares, e com eles outros. Amados, uma pequena reflexão. Olhe bem, queridos, aqui, segundo os historiadores, você encontrava em Atenas mais de 30 mil deuses. Diz que era mais fácil encontrar um altar do que encontrar uma pessoa para conversar. E aquilo angustiou o coração de Paulo. Ele estava levando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela liberta, não é? Os homens criam religiões. William Campos de Almeida, abraço, querido, bem-vindo, Deus abençoe. A religião, ela afasta a pessoa de Deus, porque a religião satisfaz os anseios da necessidade que o homem tem de Deus, de uma divindade. Mas, queridos, olha, Santo Agostinho é dono dessa frase: para ti nos fizeste, a nossa alma estará inquieta até que encontre descanso em ti.
não é? Houve um outro que deu essa palavra. Há um vazio no homem do tamanho de Deus, e o homem procura, não é, uma maneira de sair daquilo que é material, porque ele tem dentro de si, não só tem este corpo que se satisfaz com as concupiscências, com as coisas materiais. Há dentro do homem uma alma que está vindo desse corpo, mas dá dentro do homem o espírito, que é o homem de verdade, aquele que foi soprado no boneco de barro e veio à vida. E esse espírito é ele, é com ele que você adora a Deus. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, né? Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então é o espírito, lá em Romanos, no capítulo 8:16, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Então há essa cumplicidade. Deus quer falar com o homem, e o homem, nessa necessidade, termina criando deuses para satisfazer uma necessidade que nunca é satisfeita até que o Senhor encontre o coração aberto para entrar e habitar. Por isso que Agostinho deixou essa frase: para ti nos fizeste, e a nossa alma estará inquieta até que encontre descanso em ti. Há um vazio dentro do homem. Eu me lembro que eu queria satisfazer aquilo que estava faltando na minha vida, e fazia tudo o que via todos fazer, e só a tive satisfeita quando tive um encontro com Jesus. Então aquilo angustiou Paulo. Daí Paulo começa a trabalhar, vai para o Areópago, é onde eles reuniam para discutir os assuntos, não é? E ali ele faz aquela pregação, trazendo a luz, trazendo a verdade. Quantas vezes, irmãos, nós discutimos religiosidade, ponto de vista, né? Ideias. Amados, se você quiser conversar com alguém e trazer Jesus, abre a palavra de Deus, abre. Deixa Deus te usar através da palavra, porque essa palavra que dá vida, a fé, ela vai nascer quando as pessoas ouvirem os feitos de Deus na tua vida. Às vezes as pessoas têm tantos dogmas, tanta coisa para exigir para as pessoas servir a Deus, e o que a pessoa tem é que abrir a porta e deixar o Senhor entrar. Aleluia! Ele disse: eu estou à porta e bato. Deus é real. Ele não é um ídolo para ser adorado à distância, nem para receber como eles. Eles davam comidas, oferendas, e Paulo vai dizer: ele não precisa de nada, é ele que dá saúde, é ele que nos alimenta, é ele que enche o vazio das nossas vidas. O que o homem tem que fazer é isso. Eu estou aproveitando nessa introdução porque muitos hoje também estão fechados na redoma do seu perfeccionismo, da sua religião. Minha igreja é a única que vai subir. Que igreja que vai subir? Que sua igreja que vai subir? Vai subir aqueles que se arrolaram, aqueles que nasceram de novo, aqueles que cumpriram aquela exigência. Jacqueline Souza, já orei por você hoje, querida. Paz. Aqueles que de fato nasceram de novo, é aquilo que disse Nicodemos, ouviu de Jesus: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar. Religião não salva, igreja não salva. Quem salva é Jesus. E aí você passa a ter uma comunhão com Ele. Daí a necessidade de nós pregadores pegar as criaturas e levar ao Criador, e mostrar que a porta está aberta. Aquela necessidade de um sacerdote para intermediar as necessidades dos crentes, ou dos necessitados, ou dos pecadores. Quando o véu do templo foi rasgado, pronto, o acesso está livre a Deus. Em nome de Jesus. É aquilo que Pedro escreve no capítulo 2 de 1 a Pedro: vós sois a nação eleita, vós sois o sacerdócio real, sacerdotes e sacerdotisas. O homem vai à presença de Deus sem auxílio de ninguém, a mulher vai à presença de Deus sem auxílio de ninguém, só em nome de Jesus. Maxwell Matos, bem-vinda, paz do Senhor. É isso que eu quero aproveitar nessa abertura, porque o que Paulo enfrentou foi exatamente isso. Religiões não falta, o povo é politeísta, é que quer dizer deuses para cada necessidade. Ele tem um Deus, mas só há um Deus.
não é? E o seu Filho Jesus, a quem ele entregou, não é? O meio do homem voltar para ele. Foi o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Paulo tinha que trazer essa verdade. Ele que tinha sido fariseu, que cria nos dogmas, circuncisão e etc., pregava com toda a força. Márcia Cristina querida, bom dia, na paz. Então ele tinha que trazer essa verdade, tinha que mostrar que o homem tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Qual é a tua necessidade? O que você precisa? O Senhor está com a porta aberta. Nunca você vai bater ou entrar na fila. Uma vez eu ouvi um cidadão mal informado, Joab, um abraço querido, mal informado, dizendo: irmãos, eu oro de madrugada porque a fila é menor. Querido, não existe fila. O nosso Deus é onipresente. E não existe um centímetro, 1 milímetro deste planeta que o Senhor não esteja ali olhando. Se nós somos 7 ou 8 bilhões de habitantes deste mundo, Ele tem capacidade de atendê-los no mesmo instante, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Esse é o Deus que Paulo estava mostrando àquele povo. Amém, queridos? Se liberta desses dogmas, dessas coisas aí. Olha, não vai na igreja lá, porque só aqui que você vai para o céu. Mentira! Quem leva o cidadão crente para o céu é Jesus. Quem segura os crentes nas igrejas é o Espírito Santo. Não é essa quantidade de parece até uma capivara, né? Eu vou sempre me lembrar, nas minhas viagens missionárias, uma vez cheguei numa igreja de um líder que tinha deixado a nossa Giorbe, não é? E cheguei lá, ele até estranhou. Estava eu, pastor Hamilton, irmã Neuza e irmã Márcia, né? Nós chegamos e ele estranhou: o que vocês estão fazendo aqui? Eu não sou mais da Giorbe. Aí nós dissemos: nós não estamos aqui em nome da Giorbe somente, ainda que estamos como missionários da Giorbe, mas queremos ver um amigo. Aí ele abriu a porta, nós entramos, não é? E aí ele estava mostrando para nós assim uma série de regras que ele tinha criado para a igreja dele. E eu olhei e o Espírito Santo, olha só, irmão, o Espírito Santo falou no meu coração: pergunte o meu servo se a minha palavra não é suficiente. E eu fiz essa pergunta para ele: pastor, olha, sinto muito, mas Deus colocou uma palavra no meu coração, eu vou te entregar. Ele mandou te perguntar se a palavra dele não é suficiente. E o pastor, aí na mesma: não, pastor, a palavra de Deus é claro, ela é suficiente, mas eu estou criando essas regras para poder segurar os crentes na igreja. Irmão, não tente segurar ninguém na igreja. Você não segura, eu não seguro, ninguém segura. Na mesma hora que ele disse que estava criando aquelas regras para segurar os crentes na igreja, o Espírito Santo falou assim: diga para ele, quem segura os crentes na minha igreja é o meu Espírito. Oh, glória a Deus! É o Espírito do Senhor que segura. Você está sentindo que o povo está debandando? Vai para o joelho, vai por oração. Veja se você não está deixando de dar o alimento, a ração que o povo precisa para se sentir alimentado na igreja, que vai ficar batendo ali, lá e às vezes até comendo palha, porque ela está mais enfeitada. Você tem a palavra. Paulo tinha a palavra, ele ministrava a palavra. Amados, aí eu vou me lembrar de uma outra experiência, me permitam falar. Estava uma vez em Rafael Jambeiro com o pastor Ataíde, e pastor Ataíde, não sei como hoje, mas naquela época ele criava ovelhas, animais, e eu passei no curral assim, tinha assim um couro de ovelha, agarrado ali no arame, e eu falei: pastor, que é isso daqui? Ele disse assim: isso daí é o seguinte, pastor, nós estamos numa seca muito grande, e ovelha na hora da seca, ela acaba rompendo, deixa o couro, mas sai à procura de alimento. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Às vezes as ovelhas não estão se sentindo alimentadas, querido. Você tem que se encher do Espírito da graça. Olha o capítulo 3 de Ezequiel,
come o rolo, dá de comer ao seu estômago, ao rolo. Depois você vai e fala, meu povo, você tem comido esse livro em oração, em busca, Senhor, unge meus lábios, dá discernimento para quando eu abrir a boca, é o Senhor falando. Luiz Correia, bem-vindo. Jair Ramos, bem-vindos. Pai do Senhor, abraço. Queridos, é o Senhor, aleluia, não é você que vai falar, é o Senhor, não é você que vai alimentar, é o Senhor, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo, amém, queridos? Porque não há nada. Ontem eu estava ouvindo o clamor do meio-dia, o pastor, companheiro meu antigo, disse que ele está com 82 anos. Eu falei, meu Deus, eu estou velho mesmo. No tempo que eu estive em 86, lá em Nova Cinta, estava lá, pastor Nivaldo, hoje pastor Nivaldo, né? Pregou uma mensagem. Aquele homem pregava, eu vi o óleo vertendo de dentro do homem. Falei, glória a Deus, ungido do Senhor. Está cheio do óleo da unção. Irmãos, nós precisamos de buscar esse óleo, essa unção, essa graça, porque o povo vai com sede, mas sede de Deus. É o Salmo 42, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor. Amados, e Paulo via essa necessidade. A religião não satisfaz a alma, o espírito, não alimenta as pessoas. É Deus, pela unção do seu Espírito, sobre você, sobre mim, sobre nós, que vai segurar os crentes, que vai alimentar os crentes e que vai fazer com que a obra do Senhor avance na terra, como de fato ela tem que avançar. Então nós estamos vendo que Paulo estava ali, exatamente esclarecendo. Depois de tudo, nós vamos ver no capítulo 18, vocês viram, eu estou fazendo a introdução, né? Ele vai chegar em Corinto, vamos lá, 18, e depois disto, ele estava lá em Atenas, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo se juntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputavam na sinagoga, e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus de que Jesus era o Cristo. Quando diz Jesus era o Cristo, Jesus o Messias. Maria Santos, a paz do Senhor, querida, Deus abençoe. Jesus era o Cristo, quer dizer, Jesus o Messias. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém? Então eu estou fazendo aqui a minha introdução, glória a Deus, vocês estão conhecendo agora, ele vai chegar em Corinto. Vamos agora e mais um pouco aqui. Corinto 1:1, identifica o apóstolo Paulo como o autor do livro, foi ele que escreveu essa carta. Zilda Santos Oliveira, paz do Senhor, querida, bem-vinda. Muito bem, ele escreveu 1º e 2º Coríntios, identifica o apóstolo Paulo como seu autor, possivelmente com Timóteo. Agora vamos lá, quando foi escrita essa carta? Está aqui. Quando foi escrito o livro de 1 Coríntios, foi escrito cerca de 55 anos depois de Cristo. O livro de 2 Coríntios foi provavelmente escrito entre 55 e 57, né? Propósito, o apóstolo Paulo fundou a igreja em Corinto. Poucos anos depois de deixar a igreja, o apóstolo Paulo ouviu de alguns relatos preocupantes sobre a igreja de Corinto. Eles estavam cheios de orgulho e tolerando a imoralidade sexual. Imagine, irmãos,
Débora Menezes, abraço, minha irmã. Um abraço do pastor Efraim, naquele povo todo lá. Amém? Então, queridos, eles tinham se convertido, mas é a questão da cultura depravada, como o mundo está se mergulhando, né? Hoje, nos nossos dias, as coisas quase que se adaptam, as pessoas vão acostumando a fazer as coisas erradas, né? Daí a necessidade do pastor estar firme. Olha, este livro não é adaptável, este livro é modificador, ele é libertador, porque ele tem uma missão: trazer a criatura de volta para o Criador. Ninguém tente interpretar e adaptar as Escrituras. Quando eu fiz seminário, eu sou da turma de 1979, não é? Apareceu um dos livros de hermenêutica para nós estudar, onde eu não vou citar nome para não comprometer, né? Mas uma determinada grande denominação, e até histórica nos Estados Unidos, tinha essa declaração: a Bíblia, não obstante ser um livro inspirado por Deus, foi escrita em outro idioma, em outra época. Aí diziam eles, para finalizar, ela precisa de ser interpretada e adaptada à nossa realidade. Agora escute bem o que esse povo está fazendo hoje lá nos Estados Unidos: consagrando pastores gays e fazendo casamento homossexual. Não tem nada a ver, irmãos, está fora, deixou de ser igreja de Deus. Muito cuidado quando você citar essa chamada Bíblia que tem inclusivo, né? Ali foi feita por um grupo que quer que a Deus e a igreja aceite tudo isso que a igreja dos Estados Unidos está fazendo, infelizmente. Mas essa palavra aqui, meus irmãos, é uma espada de dois gumes. Ela está perfeita, é aquilo que Jesus diz: os céus e a terra passarão, aleluia, mas as minhas palavras não vão de passar. Estão aí, ela tão viva hoje como foi sempre, continuará sendo, porque quem a inspirou, como está lá no livro de Pedro, não foi por particularidade de alguém, mas o Espírito Santo inspirou homens para escrever este livro. Pai do Senhor, Rosângela, que culto ontem, Rosângela, aleluia, glória a Deus. Ouviu meu pai pregando, foi muita glória, aleluia. Um abraço, querida, prazer ver vocês toda a família lá com a gente, glória a Deus, não é? Mas então, amados, este livro é lâmpada para os nossos pés. Vocês vão ficar me ouvindo isso sempre. É luz para o nosso caminho. Não tem nem para o que, nem onde olhar. O que eu e você precisamos é buscar de Deus a capacidade de entender, de discernir, né? Porque o Espírito Santo que inspirou homens para escrever, esse Espírito Santo está morando dentro de você para fazer você entender e para te dar força para você praticar. E aí capacitar você para ensinar. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então é este livro, nada pode mudar o que está escrito. Mas a igreja de Corinto, recém-preparada, então a família de Cloé vai levar Paulo: olha, a coisa está toda desandando, o povo está achando que pode ser crente, profetizar, falar a língua, ter revelação e tudo, e depois ir para um motel, né? E depois se prostituir, e depois até incesto, como era o caso de alguém que estava, um filho tendo relação com madrasta, e o povo aceitando essas coisas. Paulo entra correndo. Deixa eu continuar lendo. Eles estavam cheios de orgulho e tolerando imoralidades sexuais. Os dons espirituais estavam sendo usados indevidamente e havia um crescente mal-entendido das principais doutrinas cristãs. O apóstolo Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios na tentativa de restaurar a igreja de Corinto, a sua fundação, que é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que disse: sobre esta pedra, aleluia, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, abrindo um parênteses, porta não ataca ninguém, porta guarda, não é? Agora a igreja, ela não é defensiva, ela é agressiva. A igreja tem que sair pregando o evangelho, libertando as vidas escravizadas por Satanás. E se a igreja mesmo começa a ficar escravizada também, com que autoridade ela vai pregar? Ela vai entrar no campo da permissividade. Aqui as coisas são autorizadas. Não há nada, nenhum homem
homem tem autoridade de autorizar alguma coisa se não estiver, como está aqui em 1 de Pedro 4,11, se alguém falar, fale conforme a palavra de Deus, nada fora desta palavra, amém? Vamos ser bereanos, amém? O que eram os bereanos? Os bereanos conferiam todos os dias das Escrituras para se aquilo que os apóstolos estavam ensinando tinha base nas Escrituras. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Como foi bom ouvir o meu pai ontem pregando, abrir as Escrituras e encantou, né? Tem pessoas, Rosângela, que disse assim, se eu pudesse ter uma cópia daquele trabalho que o pastor pregou, então diga a ele, se ele puder mandar para o meu e-mail, você manda, porque já tem gente querendo uma cópia daquela mensagem, e eu não vou negar que eu também quero, aleluia, tá bom? Manda para o meu e-mail, tá? Fala para ele, meu pai não nega nada por filho, né? Amém? Mas então, queridos, essa é a palavra. Como eu vou entender a Bíblia? Como eu vou discernir a Bíblia? Se eu for aos pés do Senhor, com desejo de conhecer, e Ele quer me ensinar, e o Espírito Santo é o mestre por excelência, vá buscar, vá com desejo, e deixa Deus iluminar a tua vida, porque você tem que estar neste mundo como luzeiro. Você já viu luzeiro? Você já viu quando o sol aparece lá no infinito, dando luz e calor, dando vida ao planeta? Se Deus tirasse essa estrela de quinta grandeza, 1.300.000 vezes maior do que a Terra, se Deus apagasse o sol, não sei quanto tempo nós existiríamos. Este mundo não teria mais vida. Ele não é só a nossa vitamina D, não. Ele dá tudo que eu preciso para ter vigor. Amém? Por isso que Jesus é considerado o sol da justiça para também nos iluminar. Amém, queridos? Louvado é o Senhor. Deixa eu continuar aqui que eu começo a falar. Alberto Santos, a paz do Senhor, bem-vindo, querido. Quando eu começo assim, o Espírito Santo começa a jorrar, e eu estou entregando para vocês, amém, queridos? Louvado é o Senhor. A igreja em Corinto começou 52, ano 52 depois de Cristo, como resultado da visita de Paulo em sua segunda viagem missionária. Foi então que ele ficou 1 ano e meio, 18 meses, eu já tinha falado, 1 ano e meio. A primeira vez que pôde permanecer no mesmo lugar, tanto que quisesse. Um registro dessa visita é estabelecimento da igreja encontrado em Atos 18, 1 a 18. Eu já li para vocês, não é? E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, né? Mas eu já li aqui, Jesus, acho que eu vou ler de novo, né? Essa coisa é muito gostosa, né? Como nasce uma igreja. Vocês já viram? Eu estou vendo a Rosângela Frauches aí, né? Rosângela Frauch é missionária, está no sangue missões, Rosângela, não adianta, não é? Vou me lembrar de pastor Frauches, quantos e quantos trabalhos, e abrindo os trabalhos, e as igrejas, e preparando os obreiros, era um mestre também, que sempre instruía para que nós não podemos, irmãos, sem um preparo bíblico, sem conhecer, tem que conhecer. Você pode não ser um dominante das gramáticas nem no conhecimento, mas aqui você tem que lutar. Hoje você tem um material na mão. Olha só, quando você começar a ler, que você não entender, vai no Google lá, o que quer dizer isso, e você recebe a instrução. Eu estou aqui passando muito para vocês, que eu sou auxiliado pelo Google. Não é igual o senhor é doutor. Não, não sou não, eu sou curioso. Agora eu tenho um Deus que é o doutor, eu tenho o Espírito Santo que é o mestre por excelência, eu tenho, você tem, nós temos. Então ninguém vai chegar vazio diante do povo. Se você deseja pregar, você tem o auxílio, belos sermões, belas instruções você pode pregar. Agora não esqueça de balizar todas as informações aqui dentro, porque como tem instruções divinas no Google, tem também muito veneno, que se você não tiver um senso crítico, ungido pelo Espírito Santo e pelo conhecimento da palavra, você acaba pregando heresia. Não, 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 de jeito nenhum. Deus tem muito a dar para o povo, não vamos passar ideias nem cabeça de ninguém. Eu não gosto das ideias, eu gosto da palavra. Se você tem a palavra, eu quero, glória a Deus. Nós queremos, né, Rosângela? Glória ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então o texto dizia, achando em certo judeu por nome Áquila.
Oh, Jesus, meu tempo está acabando. Deixa eu só ler esse texto, né? Natural da ponto, que havia ponto vindo, está aqui, né? Deixa eu só continuar, que eu não li tudo. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus. Louvado Deus, Senhor. Então Deus falou, ficou ali 1 ano e 6 meses. Então, nós temos aqui, querendo Paulo abrir a boca, disse Galho, nós temos aqui aquele texto lá, em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo expressa seu alívio e alegria que a igreja tinha recebido sua carta severa, hoje perdida de uma maneira positiva. Coisa séria, né? Tá lá. Essa carta dirige-se a questões que estavam causando divisões na igreja, principalmente a chegada dos falsos apóstolos. Irmãos, sempre vem, mas eu acho. Meu irmão, você acha para você? Eu quero instruções da Bíblia. Peça isso, querido, querida. Nós temos um livro sagrado. Olha, louvado é o nome do Senhor. Fácil. Sobretudo quando o óleo desce, não é? Que desce e que vem ungindo e abrindo o nosso entendimento, e é muito glorioso conhecer a palavra. Essa carta dirigia-se a questões que estavam causando divisões na igreja, principalmente a chegada dos falsos apóstolos. Segundo Coríntios 11:13, que estavam atacando o caráter de Paulo. Ainda estou na introdução. Semeando a discórdia entre os crentes e ensinando falsas doutrinas. Irmãos, não adianta. Tem sempre o joio aí cutucando para ver se encontra um espaçozinho. Daí a necessidade do temor de Deus no coração dos crentes e buscando sempre de Deus a instrução. Amém? É muito bom você saber que Deus não nos deixou sós, Ele deixou o Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência. Eles parecem ter questionado a veracidade de Paulo. Havia discussão, esse homem não é nem crente, não é? A sua capacidade de falar, segundo Corinto aqui, a sua relutância em aceitar o sustento da igreja em Corinto. Havia também algumas pessoas que não haviam se arrependido dos seus comportamentos licenciosos, queriam trazer para dentro da igreja, aceitar. Infelizmente, irmãos, hoje nós estamos vendo pastores e pastoras gays. Agora a Bíblia, né? Essa com inclusivo aí é deles. Eles tiraram tudo que os condenava e enalteceram todos os seus erros. Não adianta, irmãos. A palavra de Deus tem 66 livros. Mas olha, muito cuidado com essas novidades aí. Não vá atrás de novidades. Os atenienses é que viviam atrás de novidades. Vamos lá. Positivamente, Paulo achou que os coríntios tinham recebido bem sua carta severa. Paulo ficou muito feliz ao ficar sabendo que por parte de Tito, que a maioria dos membros da igreja de Corinto tinham se arrependido de sua rebelião contra Paulo. Porque eles vêm e conseguem. Eles acabam fazendo com que as pessoas saiam dos propósitos de Deus. Mas nós não podemos aceitar não, meus irmãos. Não esqueçamos do pastor Davi. Que lição que o pastor Davi nos dá? Chegou o urso. O que o urso queria? Destruir as ovelhas. O que ele fez? Senhor, me reveste aí. Ele subjugou o urso e tirou a ovelha. Nós temos que subjugar a todas as heresias que estão cercando as igrejas hoje, não é? Como Davi fez, porque Deus vai te dar sabedoria, força e vigor. Ele não tinha condições de enfrentar o urso, mas Deus o capacitou para isso. Você às vezes não tem condições de enfrentar esses pseudos teólogos que se julgam donos da verdade, porque tem anéis e cursos THD, PHD. Eu não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você é. É a tua vida transformada pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, que vai alimentar as almas sedentas dos nossos dias. Queridos, em nome de Jesus, o apóstolo encoraja, por isso, através de uma expressão de amor genuíno. Paulo também buscou reivindicar seu apostolado, já que alguns membros da igreja tinham provavelmente questionado a sua autoridade. Amém, queridos? Vou parar. Aleluia. Aí você vai dizer, pastor, o senhor não começou. É de fato, né? Está aí Creusio Israel da Silva. Um abraço, bem-vindo, querido. Então, vai ficar para o próximo domingo. Há muito material para vocês. Hoje eu fiz a introdução, amém? E no próximo domingo eu vou detalhar verso por verso. Agora eu estou caminhando para o encerramento, né? Vamos cantar o nosso hino do encerramento e depois nós já voltamos, amém? Vamos lá,
agora o 137 do cantor cristão. Abre aí o 137 e vamos agora adorar o Senhor. Enquanto o Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Mais uma vez. Enquanto o Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? Nós estamos já chegando no encerramento. Nós agora queremos cumprimentar todos vocês que estão comigo e que assistiram, que vão assistir depois através dos grupos. Louvado seja o nome do Senhor. Tenham um excelente domingo. Mas agora eu quero conhecer os aniversariantes que estão fazendo aniversário junto com o pastor Coutinho, né? Roque Coutinho, lá da nossa igreja em Rafael Jameiro, na fazenda Cajueiro. Tá lá ele, né? Quero dar um abraço no pastor Roque e em todos os 6 que fizeram aniversário esta semana. Um abraço do pastor Gênesis, um abraço da minha equipe, aí está o pastor Wesley, né? Agradecendo a Deus pelos seus anos de vida, todos vocês, e que o Senhor os abençoe. E eu quero citar o versículo do aniversariante, que é o Salmo 90, versículo 12. Como é que está escrito lá? Né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe, multiplique os seus anos de maneira poderosa. Amém? Nós vamos agora estar encerrando, mas eu quero convidar vocês para daqui a pouco, né? Ao meio-dia, o clamor do meio-dia, Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? E agora eu volto com vocês às 18 horas, com o nosso culto público lá da sede, nós estaremos lá com esse culto aberto para quem desejar assistir, amém? E não esqueça que às 18 horas nós temos também o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Sei que a maioria só pode assistir depois. Nós, por exemplo, estamos em culto, não podemos assistir, não é? Mas estará lá, para você que não vai estar em condições ou que queira assistir. Então você tem o culto da sede de São Miguel às 18 horas e tem também o clamor das irmãs às 18 horas, amém? E quero dizer a vocês que quando for 15 para meia-noite até meia-noite e 30, nós temos o nosso pastor Elci Santana te convidando para uma audiência com Deus e você, amém? Assim, eu quero me despedir depois da oração. Deus vos abençoe, um ótimo domingo e uma bela semana em nome de Jesus, amém?
Pai Celeste, obrigado, Pai, pelo privilégio de falar a tua palavra para o teu povo. Abençoe grandemente os teus filhos que estiveram comigo nesta aula agora, que vão estar comigo após, através dos grupos. Abençoe este dia do Senhor, que é o domingo, em todas as tuas igrejas, nos ministérios. Dá a palavra aos teus ungidos, dá a nós outros também lá na sede, Pai. Abençoa todos os cultos, Pai. E agora abençoa todos que completaram aniversário nesta semana. Dá-lhes, Senhor, muita sabedoria no dia a dia e que se preparem para encontrar contigo, tendo as suas vidas no temor do Senhor. Pai, abençoe todos nós e todos que estão comigo, como todos os nomes que nós citamos do nosso caderno de oração, Pai, no início. Seja as tuas mãos sobre nós. Oramos assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus na terra. Amém e amém.